Naquela noite, meu filho me disse algo que nenhuma mãe deveria escutar. Estávamos em casa. Rafael havia organizado um jantar elegante para celebrar sua promoção na empresa. Flores brancas sobre a mesa, velas, taças de cristal que brilhavam sob a luz do lustre. Eu estava lá em cima, no meu quarto, terminando de me arrumar. Vesti um modelo vermelho, discreto, mas elegante, e o broche de prata que minha mãe me deu antes de morrer. Olhei-me no espelho e pensei: hoje meu filho celebra o sucesso dele. Quero estar presente. Então, ouvi sua voz no pé da escada. Mamãe! Saí ao corredor. Sim, meu amor. Rafael subiu 3 degraus apenas, como se não quisesse se aproximar demais. Não desça, por favor. Fiquei imóvel. Como assim? Ele desviou o olhar, respirou fundo e, quando voltou a me encarar, seus olhos já não eram os do meu filho. A senhora me envergonha, mãe. O ar parou. Rafael, a minha sogra vai ocupar o seu lugar na mesa. Ela, sim, sabe se comportar num jantar assim. Não gritei, não chorei, apenas o encarei e sorri, porque naquele momento algo dentro de mim se quebrou, mas também se ajeitou. Tudo bem, filho. Aproveite seu jantar. Fechei a porta do meu quarto, sentei-me na beirada da cama, toquei o broche de prata e esperei. Ouvi risadas lá embaixo, taças brindando, a voz esganiçada da minha nora, Sofia, a voz grave da mãe dela, Estela, ocupando meu lugar na minha mesa. 30 minutos depois, levantei, ajeitei o cabelo, coloquei meus brincos de pérola, retoquei a maquiagem e desci as escadas. Quando cheguei à sala de jantar, todos se viraram para me ver. Rafael empalideceu. Sofia parou de sorrir. Estela franziu a testa, mas eu não estava sozinha. Ao meu lado, com terno impecável e um sorriso cordial, caminhava o Dr. Mário Guedes, gerente-geral do Grupo Santana, a empresa onde meu filho acabara de ser promovido. Mário estendeu a mão para Rafael. Rafael, quero lhe apresentar formalmente a senhora Helena Santana, acionista majoritária do Grupo Santana. Sua promoção foi aprovada pessoalmente por ela. O silêncio foi tão profundo que era possível escutar o tremor das taças. Rafael não se mexeu. Eu apenas disse: boa noite, que aproveitem o jantar. E dei meia volta. Naquela noite não voltei a descer, mas naquela noite tudo mudou. Meu nome é Helena Santana, tenho 57 anos, e, antes de lhe contar o que aconteceu depois daquela noite, preciso que entenda como cheguei até ali, porque nenhuma mãe chega a esse momento por acaso. Nasci em Belo Horizonte, numa família de comerciantes. Meu pai tinha uma pequena fábrica de tecidos. Não éramos ricos, mas também não nos faltava nada. Aprendi desde menina o valor do trabalho, o cheiro de tecido recém-cortado, o som das máquinas ao amanhecer, as mãos do meu pai manchadas de tinta ao revisar notas fiscais todas as noites. Minha mãe era uma mulher calada, elegante, sempre com um broche de prata preso na gola da sua blusa. Ela me dizia: Helena, uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo, também sabe quando falar. Eu a admirava. Estudei administração de empresas. Formei-me com honras. Conheci Roberto Santana na universidade. Ele estudava engenharia. Era sério, responsável. Vinha de uma família tradicional de São Paulo. Casamo-nos 2 anos depois. Foi um casamento simples. Flores brancas, um conjunto de chorinho. Minha mãe me deu seu broche de prata naquele dia. Para que você se lembre de onde veio, filha. Roberto conseguiu trabalho numa empresa têxtil. Eu decidi ficar em casa quando nasceu Rafael. Foi a decisão mais natural do mundo. Meu filho, meu universo, aqueles olhos grandes que me olhavam como se eu fosse a única luz na vida dele. Lembro-me das manhãs na cozinha, o aroma do café coado. Rafael sentado na sua cadeira alta com as mãos cheias de pão de queijo. Eu cantando para ele enquanto preparava o café da manhã. Roberto lendo o jornal, sério como sempre, mas sorrindo toda vez que Rafael dizia: Mamãe. Foram anos bons, anos tranquilos. Morávamos numa casa modesta no Morumbi, nada ostentoso,
Um jardim pequeno onde Rafael brincava com a bola. Um quintal com vasos de buganvílias que eu regava toda tarde. Uma sala com móveis herdados da minha sogra. Quando Rafael fez 5 anos, meu pai adoeceu. Câncer de pulmão. Voltei para Belo Horizonte. Passei meses cuidando dele. Roberto ficou em São Paulo com Rafael. Minha mãe já não conseguia sozinha. Eu também não. Uma tarde, meu pai me segurou a mão. Helena, a fábrica é sua, não à venda. Você tem visão, tem força, não deixe ninguém dizer o contrário. Ele morreu 3 semanas depois. Eu herdei a fábrica. Roberto não concordava. Você não tem experiência, Helena. Venda. Use o dinheiro para a educação de Rafael. Mas algo em mim se recusava. Contratei um administrador. Revisava os números toda semana. Viajava para Belo Horizonte 2 vezes por mês. Aprendi a ler balanços, a negociar com fornecedores, a detectar quando alguém me mentia. A fábrica cresceu. Em 5 anos, duplicamos a produção. Abrimos mais 2 filiais. Contratamos 50 funcionários. Começamos a exportar para os Estados Unidos. Roberto continuava sem aprovar. Você está negligenciando sua família, Helena. Mas Rafael nunca reclamou. Eu chegava cansada, mas sempre tinha tempo para ele, para ajudar com o dever de casa, para levá-lo ao cinema aos domingos, para ouvi-lo falar dos seus sonhos. Mamãe, quando eu crescer, quero ser como você. Essas palavras enchiam meu coração. Quando Rafael tinha 12 anos, Roberto morreu num acidente de trânsito. Um caminhão avançou o sinal vermelho. Não houve dor, foi o que me disseram. Foi instantâneo. Ficamos sós, Rafael e eu. Chorei durante meses, mas não podia desabar. Eu tinha um filho, tinha uma empresa, tinha responsabilidades. Segui em frente. Rafael estudou nas melhores escolas. Nunca lhe faltou nada. Aulas de inglês, viagens para a Europa, um computador novo a cada ano, tudo o que ele quisesse. Eu trabalhava 12 horas por dia, mas toda noite jantávamos juntos, não importava o quê. Essa era a nossa regra. Como foi seu dia, meu amor? Bem, mamãe. E o seu? Cansado, mas ver o seu rosto faz tudo melhorar. Ele sorria. Quando ele fez 18 anos, eu disse: Rafael, tudo o que eu construí é para você. Algum dia isso será seu. Ele me abraçou. Obrigado, mamãe. Não vou te decepcionar. Ele entrou na faculdade, estudou administração de empresas como eu, saía com amigos, tinha namoradas, vida normal. Eu estava orgulhosa até que conheceu Sofia, uma moça bonita, cabelo castanho, sorriso perfeito, filha de uma família bem de Alphaville. O pai dela era advogado. A mãe, Estela, organizava eventos de caridade. No começo, tudo parecia bem. Sofia vinha jantar às sextas. Eu cozinhava. Rafael ria mais. Parecia feliz, mas algo nos olhos de Sofia nunca me agradou. Havia uma frieza, uma forma de me olhar de cima a baixo, como se eu fosse menos. Uma tarde, ouvi uma conversa. Sofia falava ao telefone no jardim. Eu estava regando as plantas. Sim, mamãe, eu sei. Mas Rafael tem futuro e a mãe dele tem dinheiro. Isso é o que importa. O sangue gelou, mas não disse nada porque ainda tinha esperança. Ainda acreditava que meu filho veria a verdade. Casaram-se 2 anos depois. Um casamento grande, muito grande, em um dos grandes hotéis na Avenida Faria Lima. 300 convidados, flores importadas, orquestra ao vivo. Eu paguei por tudo. Sofia queria que a mãe dela organizasse tudo. Eu apenas assinava os cheques. No dia do casamento, Rafael me abraçou. Obrigado por tudo, mamãe. Você é a melhor. Só quero que você seja feliz, meu amor. Mas naquela noite, quando vi Estela ocupando o lugar de honra ao lado dos noivos e eu sentada 3 mesas atrás, algo dentro de mim começou a se quebrar. E eu não soube até muito tempo depois. Mas aquela noite já havia começado. Os primeiros meses depois do casamento foram estranhos. Rafael e Sofia se mudaram para um apartamento no Itaim Bibi, novo, moderno,
com janelões enormes e uma varanda com vista para a cidade. Eu ajudei com o sinal de compra. Sofia escolheu os móveis. Eu apenas perguntei: "Você tem certeza de que é isso que vocês querem?" Rafael me beijou a testa. "Sim, mamãe. Sofia tem bom gosto." Não disse mais nada. No início, eles vinham jantar aos domingos, como sempre havíamos feito. Eu cozinhava feijoada, moqueca, arroz com açafrão, as receitas que Rafael amava desde criança. Mas Sofia mal provava a comida. "É que estou de dieta, dona Helena, a senhora entende." Ela sorria, mas os olhos dela, não. Estela vinha com eles às vezes. Sentava-se na cabeceira da mesa, a cabeceira onde Roberto costumava sentar-se, onde meu pai sentava quando nos visitava. Eu não disse nada porque queria manter a paz. Uma tarde, Rafael me ligou. "Mamãe, preciso de um favor." "Diga, meu amor. Você poderia me emprestar 50 mil reais? É para umas despesas." 50 mil reais. Não era uma quantia pequena, mas também não era algo que eu não pudesse dar a ele. "Aconteceu alguma coisa." "Não, mamãe. Só preciso do dinheiro." Eu transferi o dinheiro naquele mesmo dia. Ele nunca mais mencionou o assunto. 2 semanas depois, vi nas redes sociais as fotos de Sofia em Cancún. Resort de luxo, coquetéis na piscina, pôr do sol perfeito. "Aniversário antecipado com o meu amor", dizia a legenda. Senti algo estranho no peito, mas não disse nada porque agora era dinheiro dele. Não era. Os domingos começaram a ficar espaçados. "Mamãe, este domingo não podemos. Sofia tem um evento com a família dela." "Mamãe, neste fim de semana vamos para Campos do Jordão com os sogros." "Mamãe, estamos cansados. Você se importa se descansarmos?" Eu nunca me importava. Eu apenas dizia: "Claro, meu amor. Descansem." Mas a casa começou a parecer maior, mais vazia. Um dia, decidi surpreendê-los. Passei no apartamento deles sem avisar. Levava um pote de isopor com caldinho de feijão recém-feito. Sabia que Rafael adorava. Toquei a campainha. Sofia abriu a porta. Usava um roupão de seda. O cabelo perfeito. Maquiagem impecável. "Dona Helena." "Olá, Sofia. Trouxe caldinho de feijão para vocês. Pensei que..." "Rafael não está." "Ah, ele saiu. Está trabalhando." Fiquei parada. "Ele não te disse. Consegui um emprego no Grupo Santana. Faz 3 semanas que está lá." Grupo Santana. Minha empresa, a empresa que eu fundei, que eu levantei, que tinha meu sobrenome. E meu filho trabalhava lá e eu não sabia. "Não, ele não me disse." Sofia sorriu. Aquele sorriso frio que eu já começava a reconhecer. "Bom, é que Rafael queria fazer por conta própria, sabe? Sem a ajuda da mamãe." A palavra mamãe soou como um insulto. "Entendo. Quer entrar?" "Não, obrigada. Só entregue o caldinho." "Claro." Ela fechou a porta. Fiquei parada no corredor com o pote de isopor nas mãos, sentindo que algo dentro de mim começava a se partir. Rafael trabalhava na minha empresa e não havia me contado. Naquela noite, liguei para ele. "Rafael, por que você não me disse que estava trabalhando no Grupo Santana?" Silêncio. "Mamãe, eu queria te contar, mas..." "Mas o quê?" "Não queria que você pensasse que eu estava me aproveitando de você." "Eu nunca pensaria isso." "Eu sei. Mas a Sofia diz que eu devo fazer o meu próprio caminho, que se você me ajudar, as pessoas vão pensar que eu não valho nada por mim mesmo." Sofia diz. Sofia diz: "Rafael, você vale muito. Sempre valeu." "Obrigado, mamãe. Mas me entenda. Preciso provar ao mundo que posso sozinho." "Está bem, filho." Desliguei, e naquela noite, chorei porque meu filho estava trabalhando na empresa que eu construí para ele, e eu nem sequer sabia. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. As semanas se passaram. Rafael começou a subir rápido na empresa. Rápido demais. Ligou-me o Dr. Mário Guedes, meu gerente geral. "Dona Santana, seu filho é muito capaz, muito trabalhador."
Fico feliz em ouvir isso. Pensamos em promovê-lo a supervisor de logística. Tão rápido? Ele tem potencial. Eu sabia que Mário era leal, que faria o que eu lhe pedisse, mas também sabia que se eu interviesse diretamente, Rafael ficaria bravo. Sofia ficaria brava. Então, deixei que as coisas fluíssem, mas algo não me deixava dormir. Uma tarde, fui aos escritórios do Grupo Santana. Entrei pela porta de serviço, subi pelo elevador de carga, cheguei ao andar de logística e vi Rafael. Estava no seu cubículo, sério, concentrado, revisando papéis, falando ao telefone. Parecia feliz. Eu estava prestes a ir embora quando ouvi vozes na sala de reuniões. Reconheci a voz de Sofia. Você tem que pedir à sua mãe para te colocar num posto melhor. Não pode ficar na logística. Isso é para funcionários comuns. Sofia, faz apenas 2 meses que estou aqui. Não importa. Ela é a dona. Se você pedir, ela te dá. Ou será que ela não te ama o suficiente? Silêncio. Minha mãe me ama, mas não quero pedir nada a ela. Rafael, não seja ingênuo. Ela tem milhões. Por que não aproveitar? Minha mãe diz que você deveria estar na diretoria, não perdendo tempo com caixas e entregas. Não estou perdendo tempo. Sabe quanto ganha o diretor de operações? 300 mil reais por mês. Quanto você ganha? 30 mil. É ridículo. Fiquei paralisada. Então era isso. Não era amor, não era apoio, era ambição. Saí dali sem fazer barulho. Naquela noite, toquei o broche de prata que usava sempre na gola e lembrei-me das palavras da minha mãe. Uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo, também sabe quando falar. Ainda não era o momento de falar, mas esse momento estava próximo. Decidi ficar em silêncio, não porque fosse covarde, mas porque ainda tinha esperança. Esperança de que Rafael despertasse, de que visse o que eu já via, de que se lembrasse de quem era antes de conhecer Sofia. Mas a esperança às vezes nos torna cegos. Os meses seguintes foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo doía. Mas eu seguia em frente. Rafael continuava subindo na empresa. Primeiro foi supervisor, depois coordenador de área, depois subdiretor de operações. Mário me ligava toda vez que havia uma promoção. Dona Santana, a senhora concorda em promover Rafael? Ele merece. É um bom trabalhador, mas há outros com mais experiência. Então, dê o posto a eles. Com todo o respeito, senhora, seu filho vem ao meu escritório toda semana. Insiste que está pronto para mais responsabilidades. Eu ficava calada. O que a senhora quer que eu faça? Dê o posto, Mário, mas que ele o mereça. Que sinta que conseguiu por si mesmo. Entendido. Foi assim durante 2 anos. Rafael crescia na empresa, ganhava mais dinheiro. Cada promoção vinha com um aumento de salário, com um carro novo, com um relógio caro, com jantares em restaurantes que eu nunca conheceria. E eu? Eu continuava sendo a mãe que esperava os domingos, mas os domingos já não chegavam. Uma tarde, Rafael me ligou. Mamãe, Sofia e eu estamos pensando em comprar uma casa. Uma casa? Sim. Em Alphaville há uma residência incrível. 4 quartos, jardim, piscina. É perfeita. Fico feliz, filho. O problema é que precisamos de uma pequena ajuda com o sinal de compra. De quanto você precisa? 2 milhões de reais. 2 milhões. Fiquei sem ar. Rafael, isso é muito dinheiro. Eu sei, mamãe, mas é um investimento. E você sempre diz que imóveis são bons investimentos. Além disso, nós vamos te pagar. Eu prometo. Não preciso que me pague, mas você tem certeza de que podem manter uma casa assim? Claro que sim, estou ganhando bem. E Sofia está prestes a abrir o negócio de decoração dela. Sofia trabalha? Bom, ainda não, mas logo, logo. Silêncio. Mamãe, você vai nos ajudar ou não? Aquela pergunta, aquela forma de perguntar, como se eu tivesse a obrigação, como se fosse meu dever. Claro que sim, filho.
Eu transferi o dinheiro naquela mesma semana. Nunca mais mencionaram o assunto. 6 meses depois, vi as fotos nas redes sociais. A casa, enorme, moderna, com móveis de design, quadros abstratos nas paredes, uma cozinha que parecia saída de revista. Sofia publicava fotos todos os dias. Meu lar perfeito. Graças a Deus por esta bênção. Vivendo o sonho. Ela nunca me marcou na foto. Nunca me agradeceu, nunca me convidou para conhecer a casa. Um domingo, ousei ligar. Rafael, eu gostaria de conhecer sua casa nova. Ah, sim, mamãe, claro. Um dia desses a gente organiza algo. Esse dia nunca chegou. Comecei a ver Rafael apenas em eventos da empresa, reuniões de acionistas, jantares corporativos, apresentações de resultados anuais. Ele chegava com Sofia, sempre impecável, sempre sorridente, sempre distante. Me cumprimentava com um beijo no rosto. Olá, mamãe. Olá, meu amor. Como você está? Bem. Ocupado, sabe como é. E ia embora. Sofia me olhava de longe com aquele sorriso que eu já conhecia, frio, calculista, às vezes se aproximava. Dona Helena, que vestido bonito. Obrigada, Sofia. É de onde? De uma loja de bairro. Ah, que lindo. Mas o tom dizia o contrário. Estela também vinha a esses eventos, sempre de braços dados com Sofia, sempre elegante, sempre me olhando como se eu fosse a intrusa. Uma noite, durante um jantar de fim de ano, Estela se sentou ao meu lado. Helena, que prazer te ver. Igualmente, Estela. Olha, eu queria te dizer algo. Rafael cresceu tanto na empresa, deve ser um orgulho para você. É sim. Sofia e eu sempre dizemos a ele para aproveitar esta oportunidade. Nem todos têm uma mãe tão generosa. Generosa. A palavra flutuou no ar como um insulto disfarçado. Eu só quero o melhor para o meu filho. Claro, todas as mães querem isso, mas às vezes é preciso saber quando soltá-los, deixar que voem sozinhos, você me entende? Eu a olhei nos olhos. Entendo perfeitamente, Estela. Ela sorriu e se foi. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei-me na sala, no mesmo sofá onde eu lia contos para Rafael quando era criança. Toquei o broche de prata e chorei. Chorei porque meu filho estava se afastando. Chorei porque já não me ligava para contar seu dia. Chorei porque já não vinha aos domingos. Chorei porque já não era a prioridade dele. E o pior de tudo é que eu estava permitindo porque tinha medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de que, se eu dissesse algo, ele me tirasse da vida dele para sempre. Então, continuei em silêncio, continuei assinando cheques, continuei sorrindo nas fotos, continuei fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu estava morrendo. Um dia, Rafael me pediu outro favor. Mamãe, preciso que você assine uns papéis. Que papéis? É para um projeto na empresa. Preciso da sua autorização. Do que se trata? É técnico. Mário já revisou. Só preciso da sua assinatura. Eu acreditei. Assinei. 2 semanas depois, Mário me ligou. Dona Santana, a senhora autorizou a compra de 3 caminhonetes novas para o departamento de Rafael. 3 caminhonetes. Sim, com um custo total de 5 milhões de reais. Fiquei paralisada. Mário, eu assinei uns documentos, mas Rafael me disse que era para um projeto. Senhora, os documentos que a senhora assinou autorizam a compra desses veículos e também autorizam um bônus de desempenho para Rafael de 500 mil reais. 500 mil reais. Mário, Rafael te pediu para preparar esses documentos? Silêncio. Sim, senhora. Ele me disse que a senhora já havia aprovado. Desliguei e naquela noite, algo dentro de mim mudou. Já não era tristeza, já não era medo, era clareza. Aquela clareza fria e dolorosa que chega quando finalmente se aceita a verdade. Meu filho estava me usando, e eu estava permitindo. Depois daquela ligação com Mário, algo em mim despertou. Não foi raiva, não foi vingança, foi lucidez.
Aquela lucidez incômoda que chega quando finalmente você se dá conta de que estava cega, de que estava justificando o injustificável, de que estava permitindo que a machucassem porque tinha medo de ficar sozinha. Durante dias, não liguei para Rafael. Esperei. Esperei que ele me ligasse, que me perguntasse como eu estava, que me procurasse. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Nada. Finalmente fui eu quem ligou. Rafael, preciso falar com você. Mamãe, estou ocupado. Pode ser depois? É importante. Ele suspirou. Está bem. Do que se trata? Os documentos que assinei no mês passado. Mário me disse que autorizaram a compra de 3 caminhonetes e um bônus para você. Silêncio. Rafael, você me disse que era para um projeto. E é, mamãe. As caminhonetes são para o projeto. Nós precisamos delas. E o bônus de R$ 500 mil é parte da minha compensação. Eu trabalho muito, mamãe. Eu mereço esse dinheiro. Rafael, eu nunca duvidei do seu trabalho. Mas você mentiu para mim. Eu não menti. Só não te dei todos os detalhes. Isso é mentir. Mamãe, não tenho tempo para isso. Se você tem algum problema com a forma como eu lido com as coisas na empresa, fale com o Mário. Rafael, eu tenho que desligar. A gente se vê. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone com as mãos tremendo e naquela noite, tomei uma decisão. Se meu filho não ia me dizer a verdade, eu a encontraria por conta própria. No dia seguinte, fui aos escritórios do Grupo Santana. Não avisei, não liguei. Apenas cheguei. Mário me recebeu no escritório dele. Dona Santana, que surpresa! Mário, preciso que você seja honesto comigo. Sempre sou, senhora. Como Rafael está trabalhando de verdade? Mário baixou o olhar. Senhora, me diga a verdade, por favor. Ele respirou fundo. Rafael é inteligente, tem potencial, mas não está no nível das suas responsabilidades atuais. O que você quer dizer? Ele chega atrasado com frequência, delega demais, toma decisões sem consultar e, quando algo dá errado, culpa os outros. Fiquei calada. Há vários funcionários que reclamaram. Dizem que Rafael tem favoritismo, que só chegou onde está porque é seu filho. E é verdade. Mário me olhou diretamente nos olhos. A senhora sabe a resposta, não sabe? Sim, eu sabia. Por que você não me disse antes? Porque a senhora me pediu para que o tratasse como a qualquer outro funcionário, e foi o que eu fiz. Mas toda vez que tento impor limites, ele me diz que vai falar com a senhora, que a senhora o apoia. Eu nunca disse isso. Eu sei, mas ele usa isso como escudo. Levantei-me. Obrigada, Mário, pela sua honestidade. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei. Saí daquele escritório com o coração partido, mas também com clareza. Naquela tarde, fiz algo que nunca havia feito. Busquei nas redes sociais o perfil de Sofia. Não apenas as fotos públicas, mas também os comentários, as marcações, as interações, e ali, encontrei algo que me gelou o sangue. Uma conversa pública entre Sofia e uma de suas amigas. A amiga havia comentado numa foto da casa. Amiga, que casa linda, como vocês conseguiram? E Sofia respondeu. Obrigada. Ah, você sabe, Rafael tem seus contatos e a mãe dele, bom, ela sempre afrouxa a carteira. Li aquela frase uma e outra vez. Ela sempre afrouxa a carteira. Como se eu fosse uma conta bancária. Como se meu amor tivesse preço. Continuei procurando e encontrei mais. Fotos de viagens, restaurantes, roupa de grife, joias caras. Tudo marcado, tudo exibido, e nos comentários sempre a mesma história. Rafael me mimou. Meu marido sabe como me tratar. Abençoada com este homem. Mas nunca mencionava de onde vinha o dinheiro. Nunca mencionava que eu havia pago a casa. Nunca mencionava que eu havia pago os carros. Nunca mencionava que eu havia construído a empresa onde Rafael trabalhava. Era como se eu não existisse. Naquela noite, não consegui dormir.
Fiquei sentada na sala com o broche de prata entre meus dedos e lembrei-me de algo que minha mãe me disse uma vez. Helena, quando alguém te apaga da história é porque sabe que sem você não há história. No dia seguinte, decidi fazer algo que me doía profundamente. Fui à casa de Rafael e Sofia sem avisar. Toquei a campainha. Sofia abriu. Usava calça de moletom de marca, cabelo preso num rabo de cavalo perfeito, uma xícara de café na mão. Dona Helena. Olá, Sofia. Rafael está? Não, está no trabalho. Entendi. Posso entrar? Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Claro. Entrei. A casa era maior do que eu imaginava. Tetos altos, pisos de mármore, móveis caríssimos, quadros gigantes nas paredes, tudo pago com o meu dinheiro. Quer café? Não, obrigada. Sentamo-nos na sala. Sofia, quero conversar com você. Sobre o quê? Sobre Rafael. Sobre vocês. Sobre tudo isso. Ela sorriu, aquele sorriso frio. Não entendo. Entende, sim. Ela ficou séria. Dona Helena, se a senhora veio para nos reclamar algo. Não vim para reclamar nada. Vim para entender. Entender por que Rafael já não me procura? Por que ele não vem me ver? Por que parece que eu já não importo? Sofia deixou a xícara sobre a mesa. Senhora, com todo o respeito, Rafael já é um homem adulto. Tem a sua própria vida, a sua própria família. Eu sei. E às vezes as mães têm que soltar. Lá estava de novo aquela palavra. Soltar. Sofia, eu nunca quis controlá-lo. Só quero estar na vida dele. E está. Mas não pode fingir que tudo continua igual a quando Rafael era criança. Eu não finjo isso. Então, o que pretende? Que ele me trate com respeito, que não minta para mim, que não me use. Sofia levantou-se. Ninguém está usando ninguém, dona Helena. Rafael trabalha duro. Ele merece tudo o que tem. Eu nunca disse o contrário. Mas insinua. Sempre insinua, como se Rafael não fosse capaz de nada sem a senhora. Isso não é verdade. Não. Então, pare de tratá-lo como se fosse o seu bebê. Pare de ficar em cima dele. Pare de controlar tudo. Fiquei calada porque, naquele momento, entendi. Não importava o que eu dissesse. Não importava o que eu fizesse. Para Sofia, eu sempre seria o obstáculo. A mãe intrometida, a sogra incômoda, a mulher que sobrava. Levantei-me. Obrigada pelo seu tempo, Sofia. Dona Helena. Não se preocupe. Eu já entendi. Saí daquela casa com lágrimas nos olhos, mas também com algo mais. Com a certeza de que já não podia continuar assim. De que já não podia continuar implorando por um lugar na vida do meu filho. De que já não podia continuar pagando por amor. Naquela noite, liguei para Mário. Mário, preciso que você me faça um favor. Diga, senhora. Quero que você organize um jantar na minha casa para celebrar a próxima promoção de Rafael. Promoção? Sim. Vamos promovê-lo a diretor de operações. Senhora, a senhora tem certeza? Absoluta. E quem mais irá? Rafael, Sofia, a sogra dele, Estela e você. Só nós? Só nós. Mário hesitou. Senhora, o que a senhora está planejando? Sorri. Nada de mal, Mário, apenas um jantar. Desliguei. E naquela noite, enquanto tocava o broche de prata, soube que havia chegado o momento. O momento de falar. O momento de mostrar a verdade. O momento de deixar que o karma fizesse seu trabalho. A semana antes do jantar foi uma das mais longas da minha vida. Não porque estivesse nervosa, mas porque finalmente havia tomado uma decisão. E quando uma mulher de 57 anos toma uma decisão depois de anos de silêncio, essa decisão é definitiva. Rafael me ligou 3 dias antes do jantar. Mamãe, Mário me disse que você organizou um jantar para celebrar minha promoção. É verdade. Por que você não me disse antes? Queria que fosse uma surpresa. Ah, bom, obrigado. De nada, meu amor. Vai mais alguém? Só os mais próximos. Sofia, sua sogra. Minha sogra? Sim.
Pensei que seria lindo que Stella estivesse presente. Afinal, ela também faz parte da sua vida agora. Silêncio. Está bem. Mamãe, você está contente com a minha promoção? Claro que sim. Você trabalhou muito para isso. Eu sei, filho. Bom, a gente se vê na sexta, então. A gente se vê. Desliguei e sorri porque sabia de algo que Rafael não sabia. Sabia que aquele jantar mudaria tudo. Os dias seguintes passei me preparando, não apenas para o jantar, mas para mim mesma. Fui ao salão de beleza, arrumei o cabelo, fiz as unhas, comprei um vestido novo, vermelho, elegante, com decote discreto, mas seguro. A mulher no espelho já não era a mesma que havia chorado durante meses. Era uma mulher que havia recuperado sua dignidade. A noite de sexta-feira chegou. Contratei um serviço de buffet, flores brancas na mesa, velas, taças de cristal, talheres de prata, tudo impecável. A mesa estava posta para 6 pessoas, mas só 5 sabiam que viriam. Às 7 da noite começaram a chegar. Rafael chegou primeiro com Sofia. Ela usava um vestido azul, saltos altíssimos, maquiagem perfeita, cabelo solto e brilhante. Mamãe. Rafael me beijou a bochecha. Olá, meu amor. Como você está bonito. Obrigado. Sofia se aproximou. Dona Helena, que bonita sua casa. Fazia tempo que não vinha. Sorri. Obrigada, Sofia. Faz tempo que não me convidam para a sua também. O sorriso de Sofia congelou. Ah, sim. É que estivemos muito ocupados, imagino. Stella chegou 10 minutos depois. Usava um conjunto de alfaiataria cor creme, colar de pérolas, bolsa de marca. Parecia importante. Helena, que prazer te ver. Igualmente, Stella. Sua casa é encantadora, muito acolhedora. Acolhedora, a palavra que as pessoas usam quando querem dizer pequena. Obrigada, é humilde, mas é minha. Sentamo-nos na sala. Ofereci taças de vinho branco. Rafael estava nervoso. Não parava de olhar o relógio. Mário, já vem? Sim, não demora. Sofia olhava tudo com aqueles olhos calculistas que eu já conhecia. Os móveis, os quadros, a decoração. Dona Helena, nunca pensou em reformar? Não, gosto assim como está. Ah, é que eu poderia lhe dar algumas ideias, sabe? Com o meu negócio de decoração. Não sabia que você já tinha um negócio, Sofia. Bom, ainda não está aberto, mas estou trabalhando nisso. Stella interveio. Sofia tem muito talento, só precisa de um pouco de capital inicial. Olhou para mim fixamente. Entendi. A campainha tocou. Levantei-me. Deve ser Mário. Abri a porta e lá estava ele, com seu terno impecável, sua pasta de couro, seu sorriso profissional. Dona Santana. Mário, obrigada por ter vindo. É uma honra. Mas Mário não vinha sozinho. Ao lado dele estava o Dr. Ricardo Meireles, advogado corporativo do Grupo Santana. Rafael não sabia, mas eu sim. Entramos na sala. Rafael levantou-se imediatamente. Mário, que prazer te ver. Igualmente, Rafael. Parabéns pela sua promoção. Obrigado. Rafael olhou para o Dr. Meireles com confusão. E o senhor é? Dr. Ricardo Meireles, advogado corporativo. Ah, muito prazer. Sentamo-nos à mesa. Eu na cabeceira, Rafael à minha direita, Sofia ao lado dele, Stella em frente a Rafael, Mário e o Dr. Meireles nas extremidades. O serviço de buffet serviu o jantar. Creme de aspargos, salada com vinagrete de framboesa, filé mignon, batatas gratinadas, pão recém-assado. Tudo estava perfeito, mas o ambiente estava tenso. Rafael tentava puxar conversa. Mamãe, a comida está deliciosa. Obrigada, filho. Você cozinhou? Não. Contratei um serviço. Queria que tudo fosse especial. Sofia interveio. É muito elegante, Dona Helena. Não sabia que a senhora gostava de organizar jantares assim. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Sofia. Ela parou de sorrir. Stella tentou quebrar a tensão. Bom,
Estamos aqui para celebrar Rafael. Deve estar muito orgulhosa, Helena. Sempre estive orgulhosa do meu filho, é claro. E agora, com esta promoção, certamente ele terá muito mais responsabilidades. É verdade. Rafael tomou um gole de vinho. Mário me disse que o cargo inclui um aumento considerável. Sim, respondeu Mário. Diretor de operações tem um salário de R$ 350 mil mensais. Sofia quase se engasgou com o vinho. 350 mil? É verdade. Estela sorriu amplamente. Nossa, isso é muito generoso. O Grupo Santana valoriza seus funcionários, eu disse. Especialmente quando são da família, acrescentou Estela. Aí estava a insinuação. Deixei meu garfo sobre o prato. Estela, o que você quer dizer com isso? Ela se ajeitou na cadeira. Nada de mal, Helena. Apenas que é lógico que Rafael tenha certas vantagens. É seu filho. É natural que você o apoie. Vantagens. Sim, você sabe. Promoções rápidas, bônus, oportunidades. Rafael interveio. Mamãe, eu mereci cada promoção. Eu sei, filho. Não, você não sabe. Porque nunca esteve lá. Nunca viu o quanto eu trabalho. Sofia tocou a mão dele. Rafael, calma. Mas ele já estava irritado. Não, Sofia. Já estou cansado disso. Estou cansado de que todos pensem que eu só estou onde estou porque minha mãe é a dona. Fiquei calada. Eu trabalhei duro, mamãe. Chego cedo. Fico até tarde. Resolvo problemas. Tomo decisões e, mesmo assim, todos acreditam que você me deu tudo de presente. Mário pigarreou. Rafael, com todo o respeito. O que, Mário? Você também pensa isso? Mário me olhou. Fiz um sinal com a cabeça. Rafael, você é um bom trabalhador, mas há coisas que você precisa saber. Como o quê? Como o fato de que cada uma das suas promoções foi aprovada diretamente pela sua mãe. Rafael empalideceu. O quê? Cada aumento de salário, cada bônus, cada benefício, tudo passou pela autorização dela. Isso não é verdade. É sim, eu disse. Todos me olharam. Levantei-me da minha cadeira, toquei o broche de prata no meu pescoço. Rafael, preciso te dizer algo e preciso que você me escute sem interromper. Mamãe, por favor. Ele se calou. Respirei fundo. Há 32 anos herdei uma pequena fábrica de tecidos em Belo Horizonte. Ninguém acreditava em mim, nem seu pai, nem meus irmãos, nem meus sócios. Todos pensavam que eu a venderia, que eu fracassaria. Caminhei ao redor da mesa. Mas eu não fiz. Trabalhei 14 horas por dia. Aprendi do zero. Negociei, lutei e, pouco a pouco, aquela pequena fábrica se transformou no Grupo Santana. Rafael me olhava com os olhos arregalados. Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos. Ficamos sós e eu te prometi que nunca lhe faltaria nada. E eu cumpri essa promessa. Mamãe, eu sei de tudo isso. Não, você não sabe, porque eu nunca te disse o quanto custou. Parei na frente dele. Eu paguei as melhores escolas para você, as melhores viagens, as melhores roupas, a melhor vida. Nunca te pedi nada em troca, só que fosse feliz. Sofia baixou o olhar. Quando você se casou com Sofia, eu lhes dei 2 milhões de reais para a casa de vocês. Nunca me devolveram. Nunca me agradeceram. Mamãe, nós agradecemos. Quando, Rafael? Quando? Silêncio. Quando você começou a trabalhar no Grupo Santana, eu pedi a Mário para que te tratasse como a qualquer outro funcionário, que você ganhasse seu lugar. Mas toda vez que ele tentava te impor limites, você o ameaçava de falar comigo. Rafael ficou pálido. Cada promoção que você recebeu foi porque eu autorizei. Cada bônus, cada benefício, cada oportunidade, tudo saiu de mim. Mamãe, eu não sabia. Claro que sabia. Todos sabiam. Olhei para Sofia. Você sabia. Por isso, toda vez que precisavam de dinheiro, Rafael me pedia. Porque você sabia que eu sempre diria sim. Sofia abriu a boca, mas não disse nada.
Olhei para Estela. E a senhora também sabia. Por isso sempre me tratou como se eu fosse um estorvo, porque sabia que sem mim não haveria nada. Estela ficou vermelha. Helena, eu nunca. Sim, a senhora fez. Em cada comentário, em cada olhar, em cada insinuação de que eu deveria soltar meu filho. Voltei-me para Rafael. Mas o que mais me dói, filho, é que você me deixou de lado. Deixou de me ligar, deixou de me visitar, deixou de me ver. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. E eu permiti porque tinha medo. Medo de te perder. Medo de que, se eu dissesse algo, você me tirasse da sua vida completamente. Rafael estava com os olhos marejados. Mamãe, mas esta noite eu entendi algo. Toquei o broche de prata. Minha mãe me disse uma vez: uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo também sabe quando falar. Olhei para todos nos olhos. E chegou o momento de falar. O silêncio era absoluto. Rafael, eu te amo, sempre te amei, mas não posso continuar assim. Não posso continuar pagando pelo seu amor. Não posso continuar sendo invisível na sua vida. Mamãe, você não é invisível. Sou sim. Há 3 meses foi meu aniversário. Você me ligou? Rafael baixou o olhar. Não. Há 6 meses operei a vesícula. Você ficou sabendo? Não. Há 1 ano, vendi a fábrica de Belo Horizonte, a que herdei do meu pai, a que me doeu tanto soltar. Você ficou sabendo? Não. Sabe por que você não ficou sabendo? Ele não respondeu. Porque você nunca perguntou. As lágrimas de Rafael começaram a cair. Mamãe, eu sinto muito. Eu sei, mas desculpas não são suficientes. Voltei para o meu lugar na cabeceira da mesa. Esta noite eu ia anunciar a sua promoção. Ia te celebrar. Ia continuar fingindo que estava tudo bem. Olhei para o Dr. Meirelles. Mas, em vez disso, vou fazer algo diferente. O advogado abriu a pasta, tirou uma pasta de documentos. Dr. Meirelles, por favor. Ele pigarreou. Preparei os documentos que a dona Santana solicitou. Rafael olhou para ele com confusão. Que documentos? Os documentos de renúncia da dona Santana como acionista majoritária do Grupo Santana. Todos ficaram paralisados. O quê? Rafael levantou-se de repente. Mamãe, o que você está fazendo? Estou te soltando, Rafael, como todos queriam. Não, você não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer. Sofia também se levantou. Dona Helena, espere. Não, Sofia, já esperei o suficiente. Olhei para Rafael. A partir de amanhã, eu já não farei parte do Grupo Santana. Vou vender minhas ações, e você? Você vai seguir seu caminho sozinho. Mamãe, por favor. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você? O que teria feito no meu lugar? Rafael se jogou na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Estela estava pálida. Sofia tremia. Mário me olhava com respeito e eu finalmente respirei porque pela primeira vez em anos, senti que havia recuperado a minha voz, a minha dignidade, o meu poder. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi como o silêncio antes de uma tempestade, pesado, elétrico, cheio de coisas que ninguém se atrevia a dizer. Rafael levantou a cabeça. Tinha os olhos vermelhos. Mamãe, você não pode fazer isso. Eu já fiz, filho. Mas... mas a empresa é sua vida. Era minha vida. Antes que você a transformasse num campo de batalha. Sofia se levantou bruscamente. Isso é ridículo, dona Helena. A senhora não pode tomar decisões assim só porque está zangada. Eu não estou zangada, Sofia. Estou cansada. Cansada? Interveio Estela. Helena, por favor, isso é um exagero. Todos os filhos se distanciam um pouco quando se casam. É normal. Eu a olhei com uma calma que me surpreendeu. Estela, a senhora passou 2 anos me dizendo para soltar meu filho, para deixá-lo voar, para me afastar. Pois bem, é exatamente o que estou fazendo.
Mas não assim. Então como? Como a senhora queria que eu fizesse? Continuar pagando em silêncio. Continuar sendo a carteira que sempre afrouxa o dinheiro? Sofia empalideceu ao escutar aquelas palavras. Reconhecia seu próprio comentário nas redes sociais. Eu nunca disse. Disse sim. Ela sempre afrouxa a carteira. Você se lembra? A cor desapareceu completamente do rosto dela. Eu. Isso foi. Foi um comentário sem pensar. Os comentários sem pensar são os mais honestos, Sofia. Rafael me olhou com uma mistura de dor e confusão. Você vasculhou as redes sociais dela? Sim, porque vocês me apagaram da vida real. Só me restava ver a vida de mentira de vocês na internet. Mamãe, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Rafael? Que a sua mãe pague sua casa e você nunca a convide para conhecer. Que a sua mãe autorize a sua promoção e você a envergonhe na frente de convidados. Que a sua mãe construa uma empresa para você e você haja como se a tivesse levantado sozinho. Cada palavra era como uma faca, mas não de raiva, de verdade. Rafael cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que as coisas fossem assim. Então, por que você permitiu? Por quê? Por quê? Sofia tocou o ombro dele. Rafael, você não tem que explicar nada. Tem que explicar, sim, eu disse. Porque eu mereço. Mário interveio suavemente. Dona Santana, a senhora tem certeza de que quer vender suas ações? É uma decisão muito grande. Absoluta, Mário. E a quem a senhora pretende vendê-las? A um grupo investidor de Porto Alegre. Já tenho a oferta. São 300 milhões de reais. Rafael levantou a cabeça de repente. 300 milhões? É verdade. Mas isso significa que a empresa já não será minha, nem sua. Será de estranhos. Estela se pôs de pé. Helena, você não pode fazer isso. Rafael trabalha lá. Tem um futuro lá. Rafael tem um diploma universitário, tem experiência. Se ele realmente é tão bom quanto diz, encontrará trabalho em qualquer lugar. Mas não é a mesma coisa! Gritou Sofia. Grupo Santana tem o sobrenome de vocês. É seu legado. Era meu legado. Mas Rafael decidiu que eu não era parte da vida dele. Então ele também não será parte da minha. Mamãe, por favor. Rafael se levantou. Não jogue tudo no lixo por um momento de raiva. Isto não é um momento, Rafael. São 2 anos de humilhações, 2 anos de silêncio, 2 anos de me sentir invisível. Aproximei-me dele. Sabe quantas vezes eu chorei esperando que você me ligasse? Quantas vezes preparei comida pensando que você viria? Quantas vezes fiquei acordada me perguntando o que eu fiz de errado? Minha voz falhou. Eu te dei tudo, Rafael, tudo. E você? Você me deixou no esquecimento. As lágrimas rolavam pelo rosto dele. Mamãe, eu sinto. De verdade, sinto muito. Eu sei, mas o perdão não é suficiente. O que você quer, então? Quero que você entenda o que se sente ao perder tudo, assim como eu perdi. O Dr. Meirelles pigarreou. Dona Santana, se a senhora assinar estes documentos esta noite, a venda será efetiva em 72 horas. Peguei a caneta. Rafael estendeu a mão. Mamãe, espere. Por favor, me dê uma oportunidade. Deixe-me provar que posso mudar. Rafael, eu não preciso que você mude. Preciso que você se dê conta. De quê? De que o dinheiro não compra o amor. De que o sucesso não substitui a lealdade. De que uma mãe não é um caixa eletrônico. Sofia começou a chorar. Dona Helena, por favor. Nós precisamos. Precisam de mim ou precisam do meu dinheiro? Ela não respondeu. Essa é a diferença. Sofia, você nunca precisou de mim, só do que eu podia lhes dar. Estela se aproximou. Helena, seja razoável. Pense no seu filho. Pense no futuro dele. Eu passei 32 anos pensando no futuro dele. Agora vou pensar no meu.
Assinei o primeiro documento, depois o segundo e o terceiro. Cada assinatura era uma libertação. Cada traço era uma despedida. Não do meu filho, mas da ilusão de que algum dia as coisas voltariam a ser como antes. Quando terminei, entreguei os documentos ao Dr. Meirelles. Pronto. Rafael se deixou cair na cadeira, completamente derrotado. E agora, mamãe? Agora o que eu vou fazer? O que todos fazemos quando perdemos algo importante? Aprender. Aprender o quê? A valorizar o que se tem antes que vá embora. Tirei o broche de prata do meu pescoço. O broche que minha mãe me deu. O broche que eu havia usado em todos os momentos importantes da minha vida. Aproximei-me de Rafael. Tome. O que é isto? É o broche da minha mãe. Ela me deu no dia do meu casamento. Me disse para usá-lo para me lembrar de onde vim. Coloquei-o na mão dele. Quero que você o guarde e, toda vez que o vir, quero que se lembre desta noite. Quero que se lembre de que o amor não se compra, que a família não se abandona e que uma mãe sempre será uma mãe, mesmo que você decida esquecê-lo. Rafael fechou a mão em torno do broche e chorou. Chorou como não chorava havia anos. Sofia estava paralisada. Estela tinha o olhar perdido. Mário me olhava com uma mistura de tristeza e admiração. Dirigi-me à porta. O jantar terminou. Por favor, retirem-se. Mamãe. Rafael se levantou. Posso? Posso falar com você? Já falamos, Rafael. Por favor, não esta noite. Esta noite preciso ficar sozinha. Quando, então? Quando você entender por que eu fiz isso. Abri a porta. Um por um, eles saíram. Sofia chorando, Estela em silêncio, Mário com uma despedida respeitosa. Rafael foi o último a sair. Parou no batente. Mamãe, eu te amo. Eu sei, filho, mas às vezes o amor não é suficiente. O que você quer dizer? Que o amor sem respeito é manipulação, e eu já não vou permitir que me manipulem. Eu nunca quis te manipular. Mas fez. Toda vez que me pedia dinheiro sabendo que eu não podia te negar, toda vez que usava meu amor como desculpa para sua irresponsabilidade, toda vez que me afastava da sua vida, mas me mantinha perto da sua carteira. Ele se calou. Boa noite, Rafael. Fechei a porta e pela primeira vez em 2 anos, fiquei sozinha. Completamente sozinha. Mas não me senti vazia. Senti-me livre. Caminhei para a sala. Sentei-me no mesmo sofá onde eu lia contos para Rafael quando era criança. Toquei meu pescoço, o lugar onde o broche sempre esteve. E, embora já não o tivesse, senti a presença da minha mãe. Eu fiz, mamãe. Finalmente falei. E no silêncio daquela casa vazia, senti paz. Aquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala olhando as fotos na parede. Rafael aos 5 anos com a bola no jardim. Rafael aos 12, no dia da formatura do primário. Rafael aos 18, no dia em que entrou na faculdade. Rafael no dia do casamento, sorrindo ao lado de Sofia. Cada foto era uma lembrança. Cada lembrança era uma despedida porque eu sabia que depois desta noite nada seria igual. E eu não me arrependia, porque às vezes, perder algo é a única forma de recuperar a si mesma. Às vezes, soltar é o maior ato de amor próprio. Às vezes, dizer chega é o mais valente que você pode fazer. Naquela noite, enquanto o silêncio preenchia cada canto da minha casa, entendi algo que minha mãe sempre soube. Que uma mulher que se respeita nunca se perde, mesmo que perca todo o resto. Os dias depois daquele jantar foram os mais estranhos da minha vida. Não porque eu estivesse sozinha, mas porque, pela primeira vez em anos, eu me sentia completa. Na segunda-feira pela manhã, recebi uma ligação de Mário. Dona Santana, os investidores de Porto Alegre confirmaram a compra. Querem se reunir com a senhora na sexta-feira para assinar o contrato final. Perfeito, Mário. Estarei lá. Posso perguntar algo? Claro. A senhora tem certeza disso? Ainda há tempo para reconsiderar. Olhei pela janela. O jardim que eu havia cuidado durante anos. As buganvílias que Roberto plantou.
A cadeira de balanço onde eu me sentava para pensar. Mais segura do que nunca, Mário. Entendo. E Rafael falou com a senhora? Não. Quer que eu lhe diga como ele está? Não. Quando ele estiver pronto, ele me procurará. Senhora, ele está devastado. Bom, isso significa que finalmente está sentindo algo real. Silêncio. Com todo o respeito, Dona Santana, acho que a senhora fez o certo. Obrigada, Mário. Desliguei e, pela primeira vez em semanas, sorri. Os dias seguintes foram uma mistura de libertação e melancolia. Guardei todas as fotos de Rafael numa caixa. Não as joguei fora, mas também não as deixei à vista. Limpei a casa, doei roupas velhas, reorganizei os móveis, abri as janelas. Era como se estivesse limpando minha vida, deixando ir o que já não me servia. Na quarta-feira à tarde, a campainha tocou. Abri a porta. Era Sofia. Estava com os olhos inchados, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo desgrenhado, calça e blusa de moletom. Nunca a tinha visto assim. Dona Helena, posso entrar? Hesitei, mas finalmente assenti. Entre. Entramos na sala. Ela se sentou na beirada do sofá, nervosa. Quer água? Café? Não, obrigada. Sentei-me à frente dela. Por que você veio, Sofia? Ela baixou o olhar. Vim para pedir perdão. Perdão por quê? Por tudo. Por como eu a tratei. Pelas coisas que eu disse. Por afastar Rafael da senhora. Rafael sabe que você está aqui? Não. Ele está muito mal, Dona Helena. Não dormiu. Quase não come. Só fica sentado olhando o broche que a senhora lhe deu. Senti algo no peito, mas não cedi. E você, como está? Assustada. Do quê? De perder tudo. Aí estava a verdade. Perder tudo ou perder o dinheiro. Ela levantou o olhar com lágrimas nos olhos. Sei que a senhora pensa que só me interessava o dinheiro e talvez no começo tenha sido assim, mas eu amo Rafael. Ama ou ama a vida que ele te dá? Eu não sei. Pelo menos era honesta. Sofia, você sabe por que eu fiz o que fiz? Porque estava zangada. Não, porque estava cansada. Cansada de ser invisível. Cansada de ser usada. Cansada de que meu amor fosse condicional. Eu nunca quis que se sentisse assim. Mas você me fez sentir. Você e sua mãe. Sofia começou a chorar. Minha mãe. Minha mãe sempre me disse para casar com alguém que pudesse me dar uma vida boa. Que o amor não é suficiente. Que eu preciso de segurança. E Rafael te deu. Sim, mas agora. Agora não sei se o que sinto por ele é amor ou costume. Fiquei calada porque essa era uma pergunta que só ela podia responder. Dona Helena, a senhora acha que Rafael me ama? Acho que Rafael ama a ideia de você. A esposa perfeita, a família perfeita, a vida perfeita. Mas não sei se ele realmente te conhece. E a senhora acha que eu o conheço? O que você acha? Ela se calou e naquele silêncio estava a resposta. Por que você veio de verdade, Sofia? Por quê? Porque tenho medo de que tudo desmorone. Já desmoronou? A pergunta é: o que vocês vão construir agora? E se não pudermos construir nada? Então saberão a verdade. Que verdade? Que o que vocês tinham não era real. Era uma ilusão sustentada pelo meu dinheiro. Sofia cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como uma criança perdida. E por um momento, senti compaixão por ela. Sofia, vou te dizer algo que minha mãe me disse uma vez. Ela levantou o olhar. Uma mulher que constrói a vida sobre o dinheiro de outros nunca será livre, porque sempre viverá com medo de perdê-lo. E o que devo fazer? Só você sabe. Ela limpou as lágrimas. A senhora algum dia nos perdoará? Já perdoei vocês, Sofia. Perdoar não significa esquecer, nem significa voltar. Então, o que significa? Significa soltar a dor,
mas não soltar a lição. Ela se levantou. Obrigada por me receber. De nada. Caminhou para a porta, mas parou. Dona Helena, Rafael sente muito a sua falta. Eu sei. A senhora também sente a dele. Todos os dias, mas isso não muda o que eu fiz. Por que não? Porque o amor não é suficiente quando não há respeito. Sofia assentiu e se foi. Fechei a porta. E me dei conta de algo. Sofia não veio pedir perdão por mim. Veio pedir perdão por ela porque estava começando a entender o que se sente ao perder algo que nunca se valorizou. Na quinta-feira à noite, recebi uma mensagem de Rafael. Era uma mensagem de voz. Hesitei, mas finalmente a reproduzi. Mamãe, sou eu. Sei que você não quer falar comigo e eu entendo, mas preciso te dizer algo. A voz dele soava embargada. Você tem razão em tudo. Eu fui um mau filho. Usei você, ignorei você, fiz você se sentir invisível, e não há desculpa para isso. Ouvi a respiração dele entrecortada. Eu estive pensando muito em tudo o que você disse, em tudo o que eu fiz, e percebo que eu te perdi há muito tempo, não na sexta-feira, mas há anos. Silêncio. E o pior é que eu nem sequer me dei conta. Estava tão ocupado tentando ser alguém importante que esqueci a pessoa mais importante da minha vida. Meu coração apertou. Mário me disse que você vai assinar a venda na sexta e eu entendo por que você faz isso. Porque eu te forcei a fazer. Porque eu te demonstrei que não merecia o seu sacrifício. A voz dele falhou. Só quero que você saiba que eu te amo, mamãe. Sempre te amei. Mesmo que não tenha demonstrado, mesmo que tenha agido como se não me importasse. Chorei. Chorei escutando as palavras que eu havia esperado durante anos. Não te peço que mude de ideia. Não te peço que me perdoe. Só te peço que saiba que eu percebo, que finalmente entendo o que perdi. A mensagem terminou. Fiquei sentada com o telefone na mão. E pela primeira vez desde aquele jantar, senti que algo no meu coração amolecia. Mas não respondi, porque ainda não era o momento. A sexta-feira chegou. Vesti um tailleur azul marinho, coloquei meus brincos de pérola, arrumei o cabelo, me maquiei com cuidado, mas não coloquei o broche de prata, porque aquele broche agora estava com Rafael, e era melhor assim. Cheguei aos escritórios do Grupo Santana às 10 da manhã. O edifício que eu havia visto crescer, as paredes que eu conhecia de cor, a empresa que eu havia construído com sangue, suor e lágrimas, tudo estava prestes a deixar de ser meu. E eu não me arrependia. Mário me esperava na sala de reuniões. Ao lado dele, 3 homens em ternos impecáveis, os investidores de Porto Alegre. Dona Santana, eles são os senhores Albuquerque, Mendonça e Rocha. Cumprimentamo-nos. É uma honra conhecê-la, Dona Santana. O Grupo Santana é uma empresa excepcional. Obrigada. Sentamo-nos. O Dr. Ricardo Meirelles abriu sua pasta. Temos os contratos prontos. Se a Dona Santana assinar hoje, a transação será efetiva em 72 horas. Perfeito. Um dos investidores pigarreou. Dona Santana, antes de assinar, eu gostaria de lhe perguntar algo. Diga, por que a senhora está vendendo? O Grupo Santana está no seu melhor momento. As projeções são excelentes. Não faz sentido vender agora. Olhei pela janela para a cidade que havia sido o meu lar por tantos anos. Eu vendo porque aprendi algo importante. O quê? Que às vezes o mais valioso que você tem não é o que você constrói, mas sim saber a hora de soltar. Ele assentiu. Com respeito. Entendo. Peguei a caneta e assinei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada assinatura era uma despedida, mas também um novo começo. Quando terminei, os investidores apertaram minha mão. Foi um prazer fazer negócios com a senhora, Dona Santana. Igualmente. Mário me acompanhou até a porta. Dona, o que vai acontecer agora? Viver, Mário. Finalmente vou viver. E Rafael?
Rafael terá que aprender a viver também sem mim. Ele sabe que a venda foi assinada hoje? Não lhe disse. Vai doer. Eu sei, mas às vezes a dor é a única forma de despertar. Mário sorriu tristemente. Foi uma honra trabalhar com a senhora todos estes anos. A honra foi minha, Mário. Nos abraçamos e saí daquele edifício pela última vez com a cabeça erguida, com o coração leve, com a certeza de que havia feito o certo. Naquela noite, em minha casa, preparei um chá de camomila. Sentei-me no jardim sob as estrelas e, pela primeira vez em anos, senti-me em paz. Porque eu havia aprendido algo que mudou minha vida. Que o amor verdadeiro não é se sacrificar até desaparecer. É amar-se o suficiente para impor limites. É respeitar sua própria dignidade. É saber que você pode perder tudo, menos a si mesma. E naquela noite, enquanto o vento movia as folhas das buganvílias, senti que minha mãe estava comigo, sorrindo, orgulhosa, porque eu finalmente havia aprendido a soltar. 3 meses depois de assinar a venda, minha vida era completamente diferente. Não no material, mas no essencial. Vendi a casa no Morumbi. Era muito grande para mim sozinha. Muitas lembranças, muitas sombras do passado. Comprei um apartamento pequeno em Pinheiros, com janelas grandes que deixavam a luz entrar, uma varanda com vasos cheios de flores, uma cozinha onde só cozinhava para mim. Era perfeito. Comecei a fazer coisas que havia adiado por anos. Fiz aulas de pintura. Descobri que gostava de tinta a óleo, as cores vibrantes, a liberdade de criar algo apenas pelo prazer de criar. Juntei-me a um clube de leitura. Mulheres da minha idade, com histórias semelhantes à minha. Divórcios, filhos distantes, vidas reconstruídas. Reuníamo-nos às terças, tomávamos café, falávamos de livros e da vida. Pela primeira vez em anos, eu tinha amigas. Uma delas, Beatriz. Ela me disse uma tarde: Helena, você parece diferente. Ah, diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso de cima. Sorri. É exatamente como eu me sinto. Durante esses 3 meses, não procurei Rafael e ele não me procurou. No começo, doeu. Todo dia eu esperava uma mensagem, uma ligação, algo. Mas, pouco a pouco, a dor se transformou em aceitação e a aceitação em paz. Mário me ligava de vez em quando, apenas para saber como eu estava. Dona Santana, como vai a senhora? Bem, Mário. Muito bem. Fico feliz em ouvir. E como vai a empresa? Os novos donos estão fazendo mudanças. Algumas boas, algumas nem tanto. E Rafael? Silêncio. O que aconteceu, Mário? Rafael já não trabalha no Grupo Santana. Eu paralisei. O quê? Os investidores revisaram todos os dossiês. Encontraram irregularidades. Que tipo de irregularidades? Despesas pessoais debitadas na empresa, bônus injustificados, relatórios falsos de desempenho. Meu coração parou. Rafael fez isso? Não diretamente, mas ele autorizou muitas dessas despesas, e quando os investidores lhe pediram explicações, não pôde justificá-las. Demitiram-no. Pediram a demissão. Se não renunciasse, iriam processá-lo. Fechei os olhos. Quando isso aconteceu? Há 2 semanas. Por que você não me disse antes? Porque pensei que a senhora não queria saber. Eu sempre vou querer saber, Mário. É meu filho. Eu sei, senhora. Perdão. Você sabe como ele está? Não muito bem. Sofia o deixou. O quê? Há 1 semana, saiu de casa, pediu o divórcio. Senti como se tivessem me atingido no estômago. Por quê? Pelo que ouvi, porque Rafael já não tem dinheiro. A casa está prestes a ser penhorada. Os carros foram devolvidos e Sofia... Bom, Sofia não quis ficar para a parte difícil. Fiquei em silêncio porque, embora parte de mim sentisse dor pelo meu filho, outra parte entendia que isso era necessário, que essa era a lição que Rafael precisava aprender. Obrigada por me dizer, Mário. A senhora vai procurá-lo?
Não, ainda não. Por que não? Porque se eu o procurar agora, ele vai pensar que estou ali para resgatá-lo, e isso não o ajudaria. Ele precisa chegar ao fundo do poço. Precisa entender as consequências das suas decisões. A senhora é muito sábia, Dona Santana. Não sou sábia. Apenas sou uma mãe que aprendeu a amar de outra forma. Desliguei e, naquela noite, chorei. Chorei pelo meu filho, pela dor que estava vivendo, pelas lições que estava aprendendo. Mas não o procurei porque sabia que ele tinha que caminhar sozinho. 2 semanas depois, encontrei Estela. Foi num café nos Jardins. Eu estava tomando um cappuccino, lendo um livro, e ela entrou. Olhamo-nos e, por um momento, pensei que ela ia me ignorar, mas não o fez. Aproximou-se da minha mesa. Helena. Estela. Posso me sentar? Se quiser. Ela sentou-se, pediu um chá. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente ela falou. Suponho que você já saiba de Rafael e Sofia. Sei. Sofia está morando comigo. Ela está. Está muito mal. Imagino. Diz que cometeu um erro que nunca deveria ter deixado Rafael. E o que você pensa? Estela baixou o olhar. Acho que eu também cometi um erro. Qual? O erro de ensinar a minha filha que o dinheiro é mais importante do que o amor. Fiquei calada. Por anos, eu lhe disse para casar com alguém que pudesse lhe dar segurança, que o amor não paga as contas, que precisava pensar com a cabeça e não com o coração. E agora? Agora vejo que tenho uma filha que não sabe amar, que só sabe calcular, que só sabe usar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E o pior é que eu a fiz assim. Estela, não. Helena, deixe-me falar. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Não me deve nada. Devo, sim. Eu a tratei mal. Eu a julguei. Fiz você se sentir inferior, porque no fundo eu tinha inveja. Inveja de quê? Da sua força, da sua independência, de você ter levantado uma empresa sozinha, de não precisar de ninguém para ser alguém. Ela limpou as lágrimas. Eu me casei jovem. Tive Sofia jovem. E meu marido. Meu marido me sustentou a vida toda. Eu nunca trabalhei. Nunca tive meu próprio dinheiro. Nunca tive minha própria identidade. Estela, ser mãe e esposa também é um trabalho. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Quando meu marido morreu, fiquei com uma pensão, com uma casa, mas sem propósito, sem valor próprio. Por isso você queria que Sofia se casasse com alguém com dinheiro. Sim, porque eu não queria que ela dependesse de alguém como eu dependi. Mas me enganei, porque agora ela é pior. Ela não depende de ninguém, porque não sabe amar ninguém. Ela ainda pode aprender. Você acha? Todos podemos aprender se quisermos. Estela me olhou com olhos tristes. Helena, você algum dia poderá me perdoar? Eu já a perdoei, Estela. De verdade, de verdade. Guardar rancor me machuca. Não a você. Você é uma mulher admirável. Não, apenas sou uma mulher que aprendeu a soltar. Ficamos em silêncio, bebendo nossas bebidas, e pela primeira vez senti compaixão por Estela, porque entendi que ela também era vítima. Vítima de uma sociedade que lhe ensinou que seu valor estava no homem ao seu lado, não nela mesma. Um mês depois, recebi uma carta. Era de Rafael, escrita à mão numa folha amassada com letra trêmula. Abria com o coração acelerado. Mamãe, não sei se você vai ler esta carta. Não sei se eu ainda te importo, mas preciso escrevê-la. Fazem 4 meses desde aquele jantar. 4 meses que foram os mais difíceis da minha vida. Perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi Sofia, perdi tudo o que pensei que me definia e, em meio a toda essa perda, finalmente te encontrei. Não fisicamente, mas na minha memória. Lembrei de quando era criança e você me lia contos antes de dormir. Lembrei de quando eu tinha 12 anos e o papai morreu e você me disse: Vamos ficar bem sempre. Vamos ficar bem.
Lembrei de quando me formei na faculdade e você chorou de orgulho. Lembrei de todas as vezes que você esteve lá sem pedir nada em troca, e me dei conta de algo que me destruiu a alma. Que eu te esqueci. Te esqueci quando me casei. Te esqueci quando comecei a ganhar dinheiro. Te esqueci quando Sofia me convenceu de que você era um estorvo. Te esqueci quando mais precisava de mim. E agora que perdi tudo, finalmente entendo o que perdi primeiro. Você, mamãe. Não te escrevo para pedir que me resgate. Não te escrevo para pedir dinheiro. Não te escrevo para pedir que volte. Te escrevo para te dizer obrigado. Obrigado por me amar mesmo quando eu não te amava de volta. Obrigado por me dar tudo, mesmo quando eu não merecia. Obrigado por me deixar ir quando eu precisava cair. Porque você estava certa, mamãe. Às vezes, a única forma de aprender é perdendo. E eu precisava perder tudo para entender o que realmente importa. Agora moro num apartamento pequeno, trabalho numa loja de eletrônicos, ganho pouco, vivo com o essencial, mas pela primeira vez em anos, me sinto livre. Livre das aparências, livre das expectativas, livre da mentira. Todo dia eu olho para o broche que você me deu, e todo dia me lembro das suas palavras. O amor sem respeito é manipulação. Você tinha razão. Eu te manipulei, te usei, te machuquei, e não há desculpa para isso. Só quero que saiba que eu percebo, que eu entendo, e que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merecia como filho. Mesmo que eu já não esteja ao seu lado. Eu te amo, mamãe. Sempre te amei, Rafael. Terminei de ler a carta com lágrimas rolando pelo meu rosto, e pela primeira vez em meses, senti que meu filho havia despertado. Não o Rafael que tinha tudo e não valorizava nada, mas sim o Rafael que perdeu tudo e finalmente entendeu. Naquela noite, eu lhe respondi também à mão, em papel, com a mesma solenidade. Rafael, li sua carta várias vezes e quero que você saiba algo. Eu nunca deixei de te amar, nem sequer quando você mais me machucou, porque é isso que uma mãe faz. Ama mesmo quando dói. Mas o amor de uma mãe não significa permitir que a machuquem. E isso foi o que eu tive que aprender. Que amar não é aguentar, é impor limites. Que amar não é dar tudo, é ensinar a valorizar. Que amar não é ficar calada, é ter a coragem de falar. Você fez coisas que me doeram profundamente, mas eu também fiz coisas que te machucaram ao te deixar ir, ao vender a empresa, ao tirar o seu chão. E eu não me arrependo, porque agora vejo o que você é capaz de ser. Um homem que trabalha com as próprias mãos, um homem que vive com dignidade, um homem que finalmente entende que o valor não está no que você tem, mas sim em quem você é. Estou orgulhosa de você, Rafael. Não do diretor de operações que ganhava 350 mil reais, mas sim do homem que trabalha em uma loja e vive com o essencial. Porque esse homem é real. Esse homem é livre. Esse homem é meu filho. Alguma vez você me chamou de vergonhosa. Anos depois, vejo esse mesmo vazio no olhar de Sofia enquanto está sozinha na casa da mãe dela, arrependida. A vida sempre cobra suas dívidas. E embora nosso caminho tenha sido doloroso, sou grata porque você me ensinou algo que eu precisava aprender. Que soltar não é deixar de amar, é amar o suficiente para deixar crescer. Quando você estiver pronto, me procure. Não para me pedir nada, apenas para tomar um café e recomeçar como mãe e filho. Como pessoas que se respeitam, como família que ganhou seu lugar de volta. Eu te amo, Rafael. Sempre te amarei. Mamãe. Enviei a carta. E 2 semanas depois, Rafael tocou à minha porta. Usava jeans velhos, uma camisa simples, sapatos gastos, mas seus olhos brilhavam. Olá, mamãe. Olá, filho. Nos abraçamos e naquele abraço estava todo o perdão, toda a dor, todo o amor. Não falamos de dinheiro, não falamos da empresa, não falamos do passado, apenas nos sentamos na minha varanda, tomamos café e falamos da vida. Como está o seu trabalho? Perguntei. Cansativo, mas honesto. Fico feliz. E a senhora, como está? Livre. Ele sorriu.
Que bom, mamãe. Ficamos em silêncio vendo o pôr do sol, e finalmente Rafael disse: Mamãe, você tinha razão em tudo. Não, não em tudo, mas no importante sim. Sabe o que é o mais difícil de perder tudo? O quê? Dar-me conta de que nunca foi meu, que tudo o que eu tinha vinha de você e que eu tomei como se merecesse. Agora você sabe. Agora eu sei. Ele pegou minha mão. Obrigado por não me resgatar. Obrigada por aprender a lição. E naquele momento, senti que o karma havia feito seu trabalho, não com vingança, mas com justiça. Rafael havia perdido tudo o material, mas havia ganhado algo inestimável: dignidade, humildade e a oportunidade de recomeçar como um novo homem, como meu filho.